Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos só esperar a professora Camila chegar para a gente já começar. Olá, Olá, boa noite. boa noite. Tudo bem? Que Tudo prazer bem? conversar com você. Ah, o prazer é todo nosso. Então, boa noite a todos. Eu sou a Mariana, aqui do Instagram da Funcional, e nós temos o prazer, a honra de conversar um pouquinho com a professora Camila Torriani. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Um prazer, eu aceitei de primeira. Vocês são muito queridas, acompanho vocês há um baita tempo já, muito antes do Instagram, né? Então Pois é é, um prazer. eu fiz o meu primeiro Bobat com a Ana Ackerman e a Camila. Foi absolutamente incrível. E aí, desde então, vem acompanhando o trabalho e só podemos agradecer mesmo. Muito Muito bom. obrigada. Pessoal, faz um joinha se o áudio tá bom, o meu, o da Mariana, se alguma coisa tá muito alta ou tá com ruído ou sei lá o quê. Só faz um joinha aí. Enquanto isso, ó, Mari, vou avisar o povo que aqui, ó, tem uma setinha. Ai, preciso fazer minha unha, olha que horror. Tem uma setinha, parece um aviãozinho aqui. Ah, clica nesse aviãozinho e manda para as pessoas, porque o Instagram detecta que a gente está produzindo algum conteúdo relevante e ele avisa mais pessoas, porque o Instagram não avisa ao mesmo tempo que a gente está ao vivo. Ele começa a Certo, disparar para pequenos grupos, entendeu? Então, conforme vai certo. entrando mais gente e as pessoas vão encaminhando, mandando esse aviãozinho, aí mais pessoas são sinalizadas, aí sim o Instagram começa a notificar na nossa lista toda. Eu tenho descoberto assim essas diquinhas, sabe? Ah, Elas funcionam boa. bem para chegar mais gente aqui com a gente, tá bom? Ai, ótimo, muito obrigada. Então já vamos fazer isso agora. E enquanto o pessoal vai chegando. E Camila, como que você prefere fazer? A gente vai conversando, Vamos levantando as conversando. questões que o pessoal. Vamos conversando. Eu já fiz uma live nesse tema, tem um mês e pouco, talvez, um pouco antes de toda a quarentena, assim. Acho que um pouco mais de um mês e meio. Mas eu acho que é sempre um tema que vale a pena a gente discutir. Tem pessoas que estavam aqui na outra live, mas acho que a gente talvez pode dar também espaço para responder um pouco as dúvidas do pessoal, saber um Sim. pouco quais são as principais dificuldades de fato prescrever os exercícios aeróbios para essa população. Ontem no meu Instagram eu abri uma caixinha e hoje tinha muita pergunta boa, assim, muita pergunta, dúvida mesmo de quem está tentando na prática implementar alguma coisa e tem as eventuais dificuldades. Então, pessoal, como sempre, eu vou colocar todos os artigos que eu citar no grupo VIP do Telegram. Então, quem não tá, depois entra na minha bio, clica no link do Telegram e vocês vão acessar todos os artigos que eu mencionar, tá bom? Só não vou fazer Ótimo. resuminho, porque quando eu sou convidada eu não faço resuminho, não. Só faço resuminho quando é lá no meu perfil, tá bom? Se a Mari quiser fazer um Tá resuminho, certo. ela faz. Tá Vamos ótimo. embora, vamos falar de exercícios para AVC. Vamos, vamos começar então. Vamos lá, Mari. Então tá. Então, algumas pessoas fizeram as perguntas, né, como você comentou, e um dos assuntos foi sobre a avaliação, né? Uhum. Então, a gente vai realizar a avaliação, e aí, a partir daí, como que a gente prescreve esses exercícios? Você quer começar falando um pouquinho Vamos falar sobre de isso, avaliação. Camila? Eu acho importante a avaliação a gente olhar para ela sobre dois aspectos. Então, um aspecto são as avaliações pré-início de um programa de exercícios, as medidas de avaliação que vão nos dar segurança
para dizer se esse indivíduo tem condições ou não de ser alocado para um programa de exercícios estruturado, de moderada a alta intensidade, que é esse o nosso alvo, o nosso foco. Não necessariamente a gente vai começar nessa intensidade, mas esse é o nosso foco. Então, a primeira coisa é que esse paciente, esse cliente, esse aluno, dependendo de quem está nos ouvindo aí, essa pessoa que teve AVC, é importante ela ter um acompanhamento médico. O ideal é que seja um cardiologista. Ele vai ter um neurologista naturalmente, mas não necessariamente o neurologista vai ter um olhar clínico necessário para dizer se aquela pessoa está habilitada ou não para ser engajada num programa estruturado de exercícios físicos de moderada a alta intensidade. Por que eu estou repetindo moderada a alta intensidade? Porque a maioria dos médicos, Mari, eles acham que esses pacientes vão para fisioterapia, agora eu estou falando de fisioterapia, para fazer exercícios leves, alongamentos, Alongamento. mobilizações, entendeu? Um bate-papo, uma coisa social, é para o bem mental da pessoa. Então, eles liberam todo mundo. Tá todo mundo liberado para fazer isso. É claro, isso aí, ok. Qualquer Não pessoa há pode. dano, não há dano, né? Sim. A questão é que a gente está muito mais para oferecer benefícios do que redução do dano. A gente já tem as evidências que a nossa intervenção, sendo de moderada a alta intensidade, ela produz benefícios. Então, esse primeiro approach, essa primeira abordagem com o médico, é importante que ela seja pessoal. Você profissional, seja profissional da educação física, seja fisioterapeuta, você tem que entrar em contato com quem é o médico responsável pelo teu paciente. Eu estou falando na situação ideal. Então, eu não estou falando daquele paciente que está no SUS, que passa por um clínico geral, por exemplo, ou que no máximo vai ter condições de passar uma vez com um neurologista. Nesse paciente vai ser complicado. Mas na situação ideal, em que você tenha condições de ter um paciente que pode passar em consulta com um cardio ou com um neuro, você vai falar com ele ou você vai mandar um relatório atribuindo a especificidade que vai ser a sua prescrição, seja o seu treino, seja a sua aula ou seja a sua sessão de fisioterapia. Então você vai dizer qual é a intensidade que você vai trabalhar, você vai dizer qual a frequência, você vai dizer qual a modalidade ou quais as modalidades você vai utilizar, de modo que aquele médico que recebe aquela carta, ou recebe aquele telefonema, ou recebe aquele e-mail, ele vai olhar para você, primeiro, de um modo diferente. Em segundo lugar, ele vai olhar com cautela para liberar ou não aquele paciente para esse nível de atividade. Então, é muito importante que você se coloque como um profissional sério e detalhista em como você vai explicar como vai ser a tua abordagem. A gente está falando de pacientes de alto risco cardiovascular. Alto risco. Eles simplesmente são alto risco porque simplesmente eles têm uma doença cardiovascular. Então, nas listas de triagem, a gente tem uma série de avaliações de triagem em que a prescrição de exercício você faz perguntinhas sobre a parte cardíaca, respiratória, renal, fatores modificáveis e não modificáveis. Aí, dependendo da quantidade desses fatores, o indivíduo é classificado como alto risco, moderado risco ou baixo risco para realizar atividade física. Só que os nossos pacientes não tem jeito, simplesmente a primeira pergunta é: ele tem alguma doença cardiovascular? Se ele tem, ele já cai na seta para alto risco, entende? Risco. Então, eles são de alto risco, por isso você tem que tratá-los como alto risco. Então, você tem que colocar para esse médico que vai liberá-los a importância disso ser feito com cuidado e com seriedade. Isso implica que, no mundo ideal, ele possa fazer um teste ergométrico. No mundo ideal, um teste ergoespirométrico. Mas se ele tiver um ergométrico, já dá. Nós já estamos no lucro para poder trabalhar com segurança. Porque aí a gente pode detectar se esse paciente tem alguma arritmia, se ele tem realmente algum risco para, durante a performance dos exercícios físicos, de ocorrer algum evento cardíaco. Se a gente já eliminar isso para a gente, ao máximo possível, a gente já está trabalhando com uma segurança bastante grande. Então, o ideal seria isso. Então, essas seriam, digamos assim, as avaliações
pré-engajamento no programa, tá bom? Então, Certo. isso seria o mínimo. Lá no nosso programa da Escola de Educação Física, os nossos pacientes passam em avaliação com o nosso médico e conforme essa demanda foi aumentando, a gente teve que começar a aceitar liberações médicas de médicos externos, porque o nosso Certo. médico de dentro não estava mais dando conta de todos os pacientes. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a mandar para os pacientes uma carta modelo, explicando como é a intervenção e explicando o que a gente queria escrito nessa liberação. Porque não adianta, tipo, um exame médico assim, senhor fulano de tal está apto para exercícios. Exato. Isso não te protege. Então, como profissional, você não está protegido com esse apto para exercícios. Porque ele não sabe como que são os exercícios que você vai prescrever. Então, nesse apto para realizar exercícios em moderada a alta intensidade e descrevendo os detalhes ou as especificações, aí você está mais protegido. E, gente, eu vou falar. Podem dar um joinha aí, realmente presta atenção nisso agora. A gente já teve situações de risco com pacientes no nosso curso. Situação de risco não quer dizer passar mal, cair a pressão e pôr em repouso. Situação de risco parada, cardio. Passa mal e tem parada, gente. E aí o que? Eu tenho que ter todo um... Primeiro, a formação em primeiros socorros, a formação para ressuscitação cardíaca da minha equipe, do pessoal que está trabalhando. Isso é super importante. E a atualização disso, porque a gente tem que atualizar todo ano esse curso, né? Porque a gente esquece. E eu tenho que ter bem claro para onde liga, quem que chama, o que faz se dá alguma zebra, qual o tempo que vai chegar a ambulância, o resgate, tudo isso é super importante. Então, assim, eu nunca falei tão sério. A Rê tá aqui, a nossa mestre lá, a nossa professora coordenadora do nosso curso de AVC. Que bom que ela está aqui. Ela sabe disso por quê? Porque ela foi a pessoa que acompanhou o paciente até o hospital. E, infelizmente, nesse caso, o paciente faleceu. Então, isso pode acontecer. Nós estamos em risco, porque eles são pacientes de risco, tá? Então, leve muito a sério isso. A segunda parte é quais instrumentos de avaliação eu, profissional, preciso ter para poder estabelecer os meus objetivos e para poder acompanhar os avanços do paciente. Então, eu diria, se a gente for pensar na CIF, eu acho super importante, Mariana, a gente ter alguma medida ao nível das estruturas e funções, mas não precisa ser muitas. Alguma medida de força, alguma medida de mobilidade, mas nada muito detalhado nisso, porque tudo isso ocupa tempo. Então, quantas sessões a gente Vai ocupa, ficar na dedica avaliação. 3 aulas, às vezes, para terminar a avaliação. E os nossos pacientes, os nossos alunos sabem da importância dessa avaliação, porque eles recebem um feedback ao final de cada semestre. Então, eles sabem se aquele semestre foi um semestre que ele melhorou, eles sabem no que ele melhorou, eles sabem se ele não melhorou, ou, eventualmente, se ele até piorou em alguma capacidade ou alguma habilidade. Então, alguma coisa ao nível das estruturas e funções, mas eu foco e acho importante que a gente foque as nossas medidas ao nível da atividade. Então, a gente pode ter uma medida de mobilidade, um time up and go, a gente pode ter medida de velocidade de marcha, é bem importante um teste da caminhada dos 10 metros em velocidade autoselecionada e em velocidade acelerada e em condição de dupla tarefa. Você já mata 3 coisas bem importantes aí. Um teste dos 6 minutos é uma boa, ele entraria nas estruturas e funções porque ele é uma medida de capacidade aeróbia. Alguma medida de equilíbrio, e aí eu acho que para AVC eu recomendo mais fortemente que vocês vão na direção mais do mini best do que da Berg. A Berg para os crônicos dá muito efeito teto. Ela não é sensível para as mudanças, os crônicos não mudam muito na Berg, então o mini best resolve bem e traz uma boa instrumentação para a gente raciocinar em cima dos exercícios e dos objetivos que vão vir mais para frente. E talvez uma medida de alta eficácia ou uma medida de qualidade de vida. Já está ótimo, isso você faz em 2 sessões tranquilamente. Então pronto, você avaliou bem, tanto com os pré-requisitos para entrada, quanto para as medidas
para poder acompanhar a evolução, tanto para usar como parâmetro de objetivos, quanto para acompanhar a evolução. Ficou clara essa parte de avaliação, gente? E para mostrar para o paciente na reavaliação também, né? Que é tão importante, como você comentou, né? De ele ver Isso é de fato muito a melhora, importante. né? Então a gente vai ter dado muito objetivo mesmo, né? Quantitativo, vai ter um número. Olha, você estava assim antes e agora está dessa maneira. É bem interessante mostrar isso, né? A gente mostra todo o final de semestre. Então, a gente apresenta a folha, faz a coluna do comparativo. Ó, sua medida de avaliação em fevereiro era essa, sua medida de avaliação em junho é essa. E aí tem o nome das escalas, eles até sabem o nome das escalas, mas tem o que a escala avalia. Então, ele sabe assim, ó, isso aqui avalia, ele fala, sei lá, a minha memória, minha inteligência, a gente está falando de uma medida cognitiva, ou isso aqui avalia a minha caminhada, e a gente está falando de uma medida de imagem. Então, eles sabem para que servem as medidas, eles sabem quando eles estão fazendo um mini bash que serve para avaliar o controle postural e o equilíbrio deles. Então, a gente fala, ó, o seu equilíbrio em fevereiro estava assim, tantos pontos. E em junho terminou assim, tantos pontos. Não foi um semestre muito bom para equilíbrio, né, seu fulano? Mas veja, olha, aqui na força, aqui na velocidade, olha como o senhor melhorou. Então, acho que no próximo semestre a gente pode focar mais nas questões do equilíbrio, ou o senhor pode se empenhar mais nos exercícios de equilíbrio quando o senhor estiver fazendo. Então, é um engajamento, é um comprometimento colocando aquele paciente, aquele aluno, aquele cliente como um ser ativo nesse processo. Isso é super importante. E é um estímulo maior, ó, a Dani Dias está falando aí. É um estímulo maior, com certeza. Ele se sente responsável também por aqueles resultados, né? Com certeza. E de se engajar mesmo, né? De ver, olha, realmente está fazendo a diferença, né? Às vezes, se você não mostra um dado quantitativo mesmo, mais objetivo, às vezes para o paciente fica um pouco abstrato o quanto, será que eu melhorei, né? Quando é mais inicial, assim, ele não percebe algo tão palpável, né? Então, isso é muito importante mesmo. Mário, eu recebi um monte de perguntas hoje e a Mônica acabou de chegar aqui. Ela quer saber se esse raio dessa live vai ficar gravada. É Vamos você quem gravar. resolve, tá no seu perfil. Vamos gravar, sim. Pronto, vai ficar salva, gente. Tá O certo. que mais vocês querem saber? Então, aí tinha mais perguntas aqui, né? Sobre, por exemplo, quando que se deve iniciar um programa de exercício aeróbico no paciente com AVC? Acho que isso foi bem, assim, o pessoal questionou bastante e é algo que a gente vivencia no dia a dia, assim, a gente até comentou isso na nossa live anterior com a Sabrina, que muitas vezes fica um pouco segmentado, né? Então, primeiro o paciente vem para fisioterapia, vamos dizer assim. Depois ele vai fazer um trabalho de condicionamento, como se fosse assim o término do processo de reabilitação, né? E quando realmente Nossa, que a gente começa? eu acho assim um erro tão grande. Galera, ó, tá vendo esse aviãozinho aqui? Marca, manda para profissionais da educação física que você conhece e quem é da educação física manda para os fisioterapeutas que você conhece. Sabe qual que é o maior erro, Mari? O maior erro é achar que esse treino de condicionamento físico, ele só vai ser do profissional da educação física. Então, isso é um erro. Porque se o paciente primeiro vai para a fisioterapia, ele vai terminar a fisioterapia para depois ele entrar num programa de condicionamento físico, danou-se. Já perdemos um precioso tempo em que ele certamente se tornará mais descondicionado do que ele começou. Porque a fisioterapia não foca na melhora da capacidade aeróbia desde o início. E esse é um problema. Então, eu acho que o problema ele está na concepção estrutural de como o serviço encaminha aquele paciente. Então, quando a gente está falando de uma grande instituição, é um problema, um erro básico esse paciente ser triado por um grupão, numa super triagem de vários profissionais, não ter nessa triagem de vários profissionais um profissional de educação física. Esse é o primeiro erro. Daí os médicos e os próprios fisioterapeutas encaminham esse paciente então para a físio, ele faz a físio.
mas o físio male tentou abordar exatamente algo relacionado à capacidade aeróbia. Estava mais preocupado com outros objetivos. Depois de 6 meses, ele tem que ter alta da físio, e aí o profissional de educação física, quando lembram dele, encaminham esse paciente para ele começar o condicionamento. Então, é um erro básico de sequência. O estudo AVERT, eu acho que é o que melhor responde isso para a gente. Ele tem visto a primeira publicação em 2011, tipo um estudo piloto, assim. Aí depois o ensaio clínico que saiu na Lancet mesmo, que é lindo. Ele é de 2015, estou aqui olhando. É lindo, é na Lancet, gente. É fisioterapeuta publicando na Lancet. Isso é sem precedentes. Eu estou falando da Bernhardt, né? Da Julie Bernhardt. Eles fizeram um ensaio clínico em que eles compararam um grupo de pacientes. Começou intervenção precoce nas primeiras 24 horas após o AVC, e outro grupo começou após as 24 horas. Então, quando me perguntam assim, quando pode começar? O senso comum diz, gente, começa o quanto antes. Todo mundo sabe isso. O quanto antes é melhor. Mas a Julie Bernhardt, lá em 2011, 2012, falou, o que é o quanto antes? O quanto antes acabou de ter o AVC, começa? Então, essa foi a história do AVERT Study, que é o A Very Early Rehabilitation Treatment. Então, mais cedo deve ser esse começo. E aí ela pensou assim, então eu vou lá para o super começo, as primeiras 24 horas. E o estudo dela, de 2015, mostra que começar um programa de intervenção que ela chamou aqui de alta intensidade. Não é exatamente em alta intensidade, daqui a pouco a gente fala de intensidade. Nas primeiras 24 horas, não é a melhor estratégia. Aumentou o risco Aumentou o risco, não é risco, né? Aumentou a chance de óbito desses pacientes. Olha, tem uma participação especial aqui. A mamãe está ocupada agora, filho. Ai, que lindo. Aumentou o óbito. Acontece, gente, isso se chama home office. Pois é. Aumentou o Que graça. óbito dos pacientes, daqueles que começaram nas primeiras 24 horas. E a recuperação funcional após 3 meses foi pior nos pacientes que começaram nas primeiras 24 horas. Então, nas primeiras 24 horas, não é o melhor momento para você começar um protocolo intensivo de treinamento físico. Não quer dizer que após as 24 horas esse cenário é igual. Não, esse cenário não é igual. Após as 24 horas é seguro, é viável. Ai, fez um print desse momento, Reca. Obrigada. São vocês mesmo. É seguro e viável implementar um programa de intervenção. Então, a gente tem vários ensaios clínicos depois do AVERT, mostrando o quão seguro e viável é colocar esses pacientes, após as primeiras 24 horas, a fazer cicloergômetro, a fazer bicicleta horizontal, com apoio, com suporte, a serem colocados em esteira com suporte parcial de peso em fase subaguda. Então, a gente tem evidências que nos mostram que esse precoce é bem precoce. E eu te pergunto, no nosso sistema de saúde, efetivamente, nas primeiras 24 horas, alguém está exatamente preocupado em oferecer um programa de exercícios físicos para essas pessoas? Não. Tem que estabilizar clinicamente esses pacientes, tem que estabilizar a pressão arterial, pressão intracraniana, decide-se sobre cirurgia ou não, uma série de coisas. Então, assim, de fato, essas primeiras 24 horas, o que eu já recebi muitas perguntas assim, o que faz nas primeiras 24 horas? Nas primeiras 24 horas, posicionamento. Posicionamento para evitar deformidades, para evitar trocas posturais. É isso, no máximo. É isso nas primeiras 24. A gente tem evidências em animais, gente, que esse período crítico, ele dura 5 dias no rato. 5 dias, até 5 dias, os fatores regulatórios de neuroplasticidade positivos são ainda baixos.
e os negativos são altos nos primeiros 5 dias. Então é tipo uma curva assim, que os fatores que afetam negativamente a plasticidade são altos nos primeiros 5 dias e depois eles começam a cair. E os fatores positivos que afetam a plasticidade são baixos nos primeiros 5 dias do rato e depois eles começam a subir. Só que a gente não tem exatamente essa curva, falando do ponto de vista do funcionamento cerebral, de como o cérebro reage frente aos exercícios. Após quantos dias, de fato, você não aumenta o processo inflamatório local? Você não aumenta a área de penumbra, porque tudo isso acontece no rato nos primeiros 5 dias, entende? Então, muitos serviços bem estruturados preconizam que nas primeiras 48 horas não se faça a mobilização. Né? E eu entendo, e a gente não tem essas evidências claras em humanos, mas a gente tem essas evidências em animais, o que nos coloca um pezinho atrás. Eu não posso transpor esses achados para os estudos em humanos, mas isso me levanta uma cautela, né? Então, eu diria que o início humanos... precoce é fundamental, mas não tão precoce. Pois é, porque em humanos vão ser mais essas medidas do tipo... Se aumentou o número de pessoas que sobreviveram ao AVC, ou se tiveram uma recuperação melhor, e de fato os estudos mostram que nessas primeiras 24 horas não houve esse aumento, né, de pessoas que sobreviveram, então de fato essa cautela, né? E tem uma coisa importante aqui, Mari, que eu acho que as pessoas também não têm muito hábito de usar. Ó, batemos 200, ó que legal. As pessoas não têm o hábito de usar a escala de Fugl-Meyer. Então, assim, a escala de Fugl-Meyer é um dos maiores preditores nesses estudos. Só que se eu não uso a Fugl-Meyer com os meus pacientes, eu não tenho como aplicar os resultados daquele estudo no meu paciente. Então, eles avaliam recuperação funcional, eles avaliam através da utilização da escala de Fugl-Meyer. Então, é uma escala um pouco chatinha de aplicar, um pouco demoradinha. É longa, né? É meio longa. Com a prática, você até faz ela nos 30 minutos, ela inteira. Mas 30 minutos, às vezes, são muito preciosos. Então, há de se considerar se ela vai ser implementada ou não. Mas se eu quero fazer prática baseada em evidências e eu quero usar as evidências, por exemplo, do estudo AVERT, e depois do estudo AVERT vieram uma sequência de estudos muito bons sobre intervenção precoce, mas todos medem a pontuação final na Fugl-Meyer. Então, eu vou ter que parar para pensar, vou ter que aprender a usar essa escala. Vou ter que aprender. Então, como que eu vou aprender a usar essa escala? Eu vou lá no Riyadh Measurement Database. O Riyadh Measurement Database, alguém, uma alma boa aí, digita aí, por favor, Riyadh Measure Database. E esse site, ele me ensina as informações precisas, as propriedades psicométricas de cada uma das escalas. Então, eu vou lá e vou estudar sobre a Fugl-Meyer, eu vou estudar o que precisa para aplicar. Eu vou ver como ela é aplicada, para eu poder aplicar no meu paciente e poder usar a informação da literatura no meu paciente. Riyadh Measure Database. Isso aí, Polly. Show. O que mais? E Camila, uma das seguidoras perguntou, um paciente hipertenso, né, voltando um pouco na questão da liberação médica, um paciente hipertenso que não conseguiu realizar o teste ergométrico na prática, a gente vai iniciar o treino ou não? Como que... Porque assim, é diferente quando a gente tem um serviço, graças a Deus, muito estruturado, né, e infelizmente, às vezes não é a realidade de muitos profissionais, né? O que você recomendaria? Claro que o ideal é a gente ter essa liberação, esse respaldo, mas inicia-se... É que aí também a gente vai falar, vamos iniciar em uma intensidade menor, decisão. O que é menor, né? Exato. E de fato isso vai fazer diferença, não vai, né? Eu acho essa decisão muito difícil. Eu, ainda assim, mesmo que ele não possa fazer um teste ergométrico, eu solicitaria uma liberação médica por escrito. Porque daí é um commitment, um comprometimento entre mim e o médico dele, de que ele está liberado. Porque senão a responsabilidade é só minha.
Então, de todo modo, pelo menos uma liberação por escrito eu solicitaria. O que eu faria? Então, eu teria que acompanhar os sinais vitais dele e eu teria muitíssimo cuidado, em especial no treino resistido. Não tanto no treino aeróbio. Então, no treino resistido, eu cuidaria muito com relação... Ai, não acredito que o André Salles está aqui. Gente, ele foi meu aluno, eu aprendi tanto com ele de cardiorrespiratória. A gente escreveu uns capítulos de livro juntos. Eu aprendi muito com ele. Que massa, André, que você está aqui. E eu cuidaria muito do treino resistido e daria pausas de mais de 2 minutos. Na literatura tem preconizado que 2 minutos de pausa entre as séries dos exercícios resistidos é o ideal para os pacientes. Por quê? Porque durante o exercício resistido a pressão arterial aumenta bastante. Então, eu daria um jeito de monitorar a pressão arterial e eu daria pausas maiores nos exercícios resistidos. Se eu percebesse que a pressão arterial, de fato, está realmente se elevando muito, olha, nossa, tem muita gente boa aqui, até o Arthur Padão está aqui, está se elevando muito, eu cuidaria dos exercícios resistidos. Talvez, por esse momento, eu não fizesse os exercícios resistidos. Os exercícios aeróbios, eu cuidaria dos demais sinais vitais, então, da frequência cardíaca, acompanhando com frequencímetro, se possível, que seria a situação ideal. Se não, funciona super, gente, mensurar aqui no lado menos comprometido. É também uma forma se o frequencímetro não é viável. Mas eu Essa era uma continuaria pergunta, fazendo. inclusive. O aeróbio. Agora, o resistido, ele realmente é uma situação de maior risco para os pacientes com hipertensão não controlada, né? Uma saída é encaminhar de novo esse paciente para o cardio, para a medicação ser melhor estruturada, para tentar estabilizar melhor a pressão, para daí a gente dar a sequência. Né? Com mais segurança, né? Isso, alguém está falando da Borg. Eu uso bastante também quando eu não tenho outra medida para me garantir a intensidade do treino. Porque se eu tiver o frequencímetro, ou se eu não tiver o frequencímetro, várias vezes na nossa aula mesmo lá na USP, a gente para a aula quando termina o aeróbio e a gente vai de 1 a 1 mensurando a frequência cardíaca na palpação, entendeu? Alguns pacientes, alguns alunos já sabem fazer isso, então eles mesmos já fazem. Outros já não, depende do comprometimento cognitivo, enfim. Então, essa é uma forma de controlar a intensidade. Se eu não faço isso, se eu não tenho isso, uma outra forma de associar um rigor no controle da intensidade é usando a percepção subjetiva de esforço. Ela é um bom instrumento. Ela não é o meu de primeira eleição, claro que não. Situação ideal, teste ergo espirométrico. Situação próxima do ideal, ergométrico. Não tenho, então eu vou fazer o cálculo com base na frequência cardíaca máxima. Vou ter que aplicar a fórmula de Carbonen, por exemplo, ou Carbonen, como vocês queiram falar. Não tenho isso. Eu vou descendo de níveis, entende? E aí, então, a percepção subjetiva de esforço pode ser uma estratégia. Um guia, né? Um guia, exato. Na Billinger, ela coloca de 11 a 16, não, 11 a 14 na percepção subjetiva de esforço na escala que vai até 20. Nem todos os nossos pacientes entendem essa escala. Então, eu não sei o quanto vocês têm de experiência usando a escala de Borg, né, a percepção subjetiva de esforço, de 6 a 20. Porque pacientes com alteração cognitiva não entendem muito bem por que começa no 6. Por que começa no 0 ou no 1? Né? E vocês utilizam a modificada, Camila, ou não? A gente fez uma adaptação com carinhas nessa de 6 a 20, porque a gente usa a Billinger como referência. Então, a gente tem como parâmetros de 11 a 14. Então, daí a gente pôs as carinhas do cansaço e as cores. Verde, amarelo, vermelho. Então, para eles tentarem perceber. E a gente vê claramente os pacientes que têm alteração cognitiva, então que têm os piores mini-mentals, digamos, abaixo de 22, 21, por aí, eles não entendem. Eles falam no início do treino e no final do treino o mesmo número. Sabe? Ou eles entendem que a escala ela está avaliando a dificuldade do exercício.
e não o cansaço dele. Então a gente já chegou a fazer, funciona super, gente, eu super recomendo. A gente já chegou a fazer aulinhas de treinamento para eles entenderem a Borg. Então, a gente usou, por exemplo, a Borg como o que a gente chama o nosso treino cognitivo. A gente tem uma parte da nossa aula que é sobre cognição. A gente falou, quer saber? Vamos pegar a Borg e vamos dedicar Ótimo. um tempo aqui dessa aula para esse povo entender o que é a Borg, entender o que significa, porque não é possível começar o treino com 11 e terminar com 11. Dá para ver que a pessoa, Tá. necessariamente, ela ficou cansada, ela tem sinais, tem uma certa dispneia, tá suando, quer dizer, não é possível. E aí, depois que a gente fez esses treinamentos, melhorou bastante a, o nível de detalhamento dos pacientes quando respondem a Borg. Então, eu acho bem importante. É legal pregar, né, do lado da esteira, nos consultórios, nas clínicas, Sim, deixar ali bem fácil, ou plastificar bem fácil para mostrar e usar, porque ela é um bom instrumento. sim, ótimo. E aí, outras perguntas aqui, né? Então, as alterações fisiológicas que acontecem durante o treino de atividade aeróbia no paciente com AVC que são aceitáveis, vamos dizer assim, até quanto que é de aumento de pressão, de frequência cardíaca, porque durante o treino aeróbio a gente obviamente vai esperar que aumente, né, a frequência cardíaca, a pressão vai Uhum. aumentar até um certo nível. Então, perguntaram pra gente aqui o que que a gente vai considerar que é esperado e o que já é além. Ah, é difícil. Eu acho importante assim, a gente não tem exatamente esses dados para AVC, gente. Isso a gente tem mais claro na Na literatura para população. cardiopatas ou para idosos, por exemplo. Mas essas informações precisamente para AVC a gente não tem. Então a gente usa como critério no nosso programa. Chegou para a sessão, chegou para nossa aula. Pressão até 160 por 105, né? 16 por 10,5. Tá ok, pode entrar para aula. Pressão acima disso, a gente mensura novamente, coloca ele em repouso, se der para deitar, deita, se não senta, espera uns 10 minutos, mensura novamente. Se ela deu uma baixada, ele entra para aula com segurança. Se ela não abaixou, ou ele só faz o aquecimento, ou ele só faz a parte de equilíbrio e cognição, mas não faz, por exemplo, o aeróbio resistido. Então, acontece algumas vezes isso. E a gente sabe que tem muito do emocional do paciente quando ele vem para aquela aula, quando ele vem para aquela sessão, o quanto ele estava esperando para fazer aquilo, quanto aquilo é importante emocionalmente, cognitivamente para ele. Então, a gente não tira ele da aula, não tira ele da sessão, mas também a gente não imprime a intensidade nele. Outra coisa importante é, os pacientes não começam de cara treinando em intensidade moderada ou alta, em especial se eles têm, se eles são hipertensos não controlados ou se eles têm algum outro fator modificável importante aí que aumenta o risco dele. Então, a gente pode começar com intensidade leve. Então, na Billinger, a intensidade, se a gente for trabalhar com a frequência cardíaca de reserva, ela é de 40 a 70 para o aeróbio. Treinamento aeróbio com esteira, questão de tempo, não entendi. De 40 a 70 a frequência cardíaca de reserva, ou então de 50 a 80 se a gente for trabalhar com a frequência cardíaca máxima, tá? Então aí ele pode começar abaixo de 40, Abaixo. se ele tiver nesse risco e ainda não tiver controlado a medicação, ou se você não tiver ainda o teste ergométrico. Então você pode começar abaixo. A questão é o como você vai implementar a progressão ao longo do tempo. Porque não dá para começar naquela intensidade e se manter naquela intensidade. A gente tem que chegar na intensidade recomendada. E o ideal é a gente chegar, e a Billinger, eu diria, é conservadora na intensidade que ela preconiza. Ela preconiza a intensidade moderada para esses pacientes. E as literaturas mais recentes, eu vou colocar no Telegram, gente, os últimos estudos que, assim,
são lindos, são de cair o queixo, com bem conduzidos, bem escritos esses artigos são. Do grupo do Boyne, o nome dele é Piers Boyne. Eu vou colocar aqui, Boyne. Vocês vão ver, tá? Esse cara aqui. Tem até de 2020 a última publicação dele. Então, ele coloca assim, o quanto o treinamento aeróbio de alta intensidade é mais efetivo do que o treinamento aeróbio de intensidade moderada. E ele é mais efetivo sob vários pontos de vista. Então, eu vou falar... Eu estou misturando um pouco as respostas, mas essa informação é muito importante que o povo saia daqui sabendo, tá, Mari? Claro. Os pacientes que fazem treino aeróbio na modalidade sentada, então eu estou falando agora de bicicleta, tá bom? Treino aeróbio com bicicleta não melhora na mesma intensidade. E na revisão sistemática que o Boyne conduziu de 2017, não traz melhora nem na capacidade aeróbia e nem na capacidade funcional de marcha. Olha que sério. Pacientes que fazem aeróbio sentado não atingem o mesmo prognóstico de melhora nem da capacidade aeróbia e nem da capacidade de marcha. Então, isso é um ponto sério. Isso é um ponto sério. Porque eu pensar no tipo, se eu quero melhorar marcha, o treino aeróbio que eu tenho que prescrever tem que ser andando. O que significa esteira. Esteira. Ou esteira com suspensão parcial de peso, ou esteira com o profissional ajudando perna, ou caminhada ao ar livre com controle da intensidade. Não tem outra saída. AVC, né? AVC. Tudo que eu tô falando é AVC, a live de hoje é AVC, tá bom? Então, isso é bem sério, porque quando a gente fala em transferência do que foi praticado para a vida real, esse é uma boa evidência na literatura para gente, para falar sobre isso. E a segunda coisa que o Boyne coloca é as maiores melhoras na capacidade aeróbia e na capacidade de marcha e no domínio da neuroplasticidade. Então, ele avaliou funções cerebrais e no domínio das funções vasculares. Ele avaliou ao nível molecular as condições vasculares desses pacientes. Em todos esses diferentes níveis de análise, alta intensidade é mais efetivo do que moderada intensidade. Alta intensidade é acima de 70% da frequência cardíaca de reserva e acima de 80% da frequência cardíaca máxima. Eu desafio essas 189 pessoas que estão agora aqui para saber se, sei lá, metade delas dá conta de um treino aeróbio em alta intensidade e metade eu estou sendo legal ainda. Porque é um treino realmente vigoroso. E é um treino que nós temos evidências robustas na literatura que mostram que são seguras para esses pacientes. Então, eu consigo trabalhar de forma segura num treino de alta intensidade. Então, isso é importante saber. E as melhoras são em todos esses domínios. No domínio cerebral, no domínio da capacidade aeróbia, no domínio da capacidade de marcha e no domínio da função cardiovascular. Então, de fato, é bem importante a gente, se não conseguir começar na faixa de frequência moderada, tentando chegar nela, conforme vá sendo seguro e o paciente vá tolerando, e, de fato, ultrapassar a intensidade moderada. É bem importante ter essa faixa de frequência clara para a gente, ok? E aí, para isso, eu tenho que calcular essa intensidade. Então, se eu tiver como ir no mundo ideal, eu vou nele. Se eu não tiver, então eu vou trabalhar com a fórmula. Eu vou associar com a percepção subjetiva. Se eu tiver um frequencímetro ótimo, se eu não tiver, eu vou mensurar a frequência com a palpação e assim por diante. Mas eu vou ter que trabalhar no melhor dos cenários que
que eu vou conseguir fazer. Isso é algo que a gente treina os pacientes da gente, isso é algo que eles aprendem a fazer isso, eles aprendem a olhar no reloginho e saber que número que tem que estar lá, que número que eu tenho que chegar no reloginho para poder atingir. Então a gente deve treiná-lo, treinar os familiares, porque na Billinger, gente, a prescrição do treino aeróbico é de 3 a 7 vezes por semana. E eu te digo, quem vê os pacientes Quem tá? 7 vezes por semana? Uhum. Quem da Pois é. gente faz aeróbio 7 vezes por semana? E Então, até, Camila, o pessoal perguntou, desculpa, o pessoal imagina, até vai perguntou fundo. sobre isso também, se orienta do paciente dar continuidade para esse treino nos dias que ele Uhum, não vai à reabilitação, quais são as uhum. orientações principais, isso dele realmente vocês orientam da frequência e ele mensurar sozinho, vocês Mari, pedem isso? guarda só essa pergunta da casa aqui, que veio uma pergunta aqui que eu preciso falar sobre isso. Alguém aqui em cima, eu não Ah, consegui pegar o nome, tá bom? Mas a pessoa falou assim: o treino de dupla tarefa é muito importante com esses pacientes. Não, o foi treino a de dupla tarefa Dani é que muito falou. importante. Mas, ó, Dani, eu não faço treino aeróbio com dupla tarefa. Não faço. Porque se eu colocar uma dupla tarefa, eu vou diminuir a intensidade do meu paciente. E aí eu não vou chegar na intensidade desejada para o treino aeróbio. Ficou claro? Então, quando eu estou treinando dupla tarefa, meu objetivo é outro. Meu objetivo é ou a estimulação cognitiva, ou a estimulação do controle postural e do equilíbrio. Então, aí meu objetivo é outro. Quando o meu objetivo é a melhora da capacidade aeróbica, do condicionamento cardiorrespiratório desse paciente, não coloco dupla tarefa, não converso com ele, não ponho nada que vai distrair, ao contrário, eu ponho tudo que eu puder facilitar. Eu ponho ele o mais equilibrado possível, o mais sustentado possível. Se eu tiver que suspender o peso dele, eu suspendo. Se eu tiver que fazer um enfaixamento no pé, eu faço. Se eu tiver que amarrar a perna dele na bicicleta, eu amarro. Se eu tiver que amarrar o tronco dele na bicicleta porque ele está meio caindo, se ele tiver que segurar com as duas mãos na esteira, ele vai segurar. Entende? Porque eu tenho que eliminar os distratores para a intensidade ser power, que é isso que eu quero. É isso que faz eles mudarem de todos esses pontos de vista que eu falei. Cerebral, cardíaco, vascular, mobilidade, marcha e tudo mais, tá? Não, dupla tarefa é indicado para AVC, gente. Só não é indicado para o objetivo cardiorrespiratório, tá bom? Tem muitas evidências que mostram os efeitos positivos da dupla tarefa para AVC. Agora eu vou voltar eu acho muito engraçado vocês, gente. Olha a Natália. Camila Diva. Não, parece que eu tô Mas brava, é né? Eu não tô brava, tá bom? Eu não tô brava. Só sou, assim, meio calorosa demais. Aí eu vou voltar a esse negócio da casa aí que a Mariana perguntou. Isso é super importante, gente. Quanto mais você conseguir orientar o seu paciente, explicar para ele a importância disso, explicar e orientar os familiares sobre a importância de aumentar mais uma ou duas vezes para além das suas sessões, das suas aulas, dos seus treinos, e vai ser importante. Pensa que a diretriz fala de 3 a 7 vezes por semana. Então pensa que se ele vem para você, ou se você vai até ele duas, no melhor dos mundos, 3 vezes na semana, se ele adicionar mais duas, vai ser perfeito. Vai ser perfeito. Porque daí você pode, nas suas 3 vezes, priorizar coisas. Você não precisa repetir os mesmos objetivos. Você prioriza num dia um treino resistido que foque mais membro superior, no outro dia, e aí você associa o aeróbio, no outro dia você faz o aeróbio e faz um treino resistido de membro inferior, no outro dia, numa sequência de aula ou de treino A, B, A. E aí na outra semana, B, A, B, por exemplo. Porque você sabe que outros 2 dias extras da semana, ele vai cuidar, por exemplo, do aeróbio. Porque ele sabe qual é a frequência que ele tem que chegar, porque ou ele tem esteira, ou ele tem bicicleta na casa, na academia, ou ele tem o quarteirão que ele vai andar. Então aí você treina com ele, você faz algumas sessões com ele. Você prescreve, por exemplo, que ele use órtese. Então se ele for caminhar na rua,
Faça isso com bengala, faça isso com órtese, tornozelo, pé. Lembra, quando o objetivo é aeróbio, a segurança é a maior possível. Os desafios do equilíbrio têm que ser os menores possíveis, ok? Então, isso é super importante. Quanto tempo de aeróbio? Na diretriz, ela coloca de 20 a 60 minutos. Então, se pensar isso, vai ocupar sua sessão toda, sua aula toda, né? Então, você pode dividir isso em pequenos baltes, em pequenas porções ao longo do dia, do tipo 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite, tá? Então, no nosso programa, a gente faz de 20 a 25 minutos de aeróbio, todas as aulas, né? Cada aula, cada sessão. Eu acho que com 20 minutos, 25 minutos, a gente consegue, tomando todos esses cuidados, fazer uma boa prescrição de aeróbio. E se ele fizer isso com você 2 vezes e ele adicionar com as suas orientações mais 2 vezes, pô, ele tem 4 vezes de aeróbio na semana, tá excelente. Tá excelente, tá? Que Perfeito. E mais? aí, sobre a associação do aeróbio e o resistido. Então, as evidências Sim. mostram que o ideal é, de fato, associar, né, Camila? Gente, a melhor evidência para isso, eu até separei ele aqui para não errar o ano, é do Marzolini, de 2018. Então, quem primeiro tocou o terror, assim, clareou o mundo do exercício resistido para a gente no AVC foi o Saunders. Saunders é uma revisão sistemática da Cochrane, que foi atualizada em 2000 e blá, 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 15, é a última atualização dele, 2015, e ele pontuou claramente os efeitos dos exercícios resistidos para AVC, mostra com uma revisão sistemática com meta-análise, e é uma revisão sistemática da Cochrane, super bem conduzida, o quão positivo é do ponto de vista do nível das melhoras ao nível das atividades, principalmente para os pacientes com AVC. Aí o Marzolini, em 2018, ele comparou a associação resistido aeróbio para AVC. Então, ele fez isolado aeróbio, isolado resistido e combinado. Não adicionou em volume, então o volume foi igual. Isso foi super massa desse ensaio clínico. Ele foi publicado na NNR, na Neurorehabilitation and Neurorepair, uma das melhores revistas da área, gente. E ele mostra que a combinação promoveu os melhores ganhos para os desfechos ao nível da atividade para os pacientes com AVC. Então, a combinação, ela é muito bem-vinda. Promove melhores ganhos. Muita gente pergunta, você consegue fazer isso com todo tipo de paciente? Com os hipotônicos, com os hipertônicos? Como que é fazer exercício resistido em AVC? E eu te digo, gente, eu vim de uma geração em que a gente falava que era proibido o treino de força para pacientes com AVC. A Maria, eu acho que não. A Maria é muito novinha. Mas, assim, a gente aprendia que o paciente com AVC não podia fazer força, porque se ele fizesse força, aumentava o tônus. Então, esse mantra, ele se espalhou e ele durou muitos anos. As primeiras evidências que mostram que exercício resistido não aumenta a espasticidade, elas são de 1999. Então, gente, já faz muito tempo que isso começou a ser produzido. E de lá para cá, chove. Se você digitar spasticity, stroke e muscle strength ou resistance training, qualquer coisa desse tipo, você vai ver, meu Deus do céu, chove artigo. Então, não há motivo para você ter receio de prescrever exercício resistido para paciente com AVC, porque isso não aumenta a espasticidade. Eu tenho um destaque sobre isso no meu IG, vai lá, tá bom? Chama alongamento e espasticidade. Dá para fazer com todos os pacientes, com todos os níveis de espasticidade? Não, claro que não. Espasticidade grau 3 na Ashworth, eu consigo botar resistência? Não. Mão com um tônus super alto, eu consigo colocar um aparato, um artefato aqui? Não. Então, eu vou fazer o teste de força muscular e eu vou colocar a carga de acordo com a
força que esse paciente tem. Se ele vence a gravidade, eu vou usar a gravidade. Se ele não vence a gravidade, eu vou retirar a gravidade. Eu vou trabalhar com alavanca. Então, eu não vou fazer exercício bilateral, porque a diferença é absurda de um lado para o outro. Então, eu vou ter que fazer um unilateral. Então, esses ajustes vão precisar ser feitos. Isso é super importante. Mas com um pouco de mente aberta, um pouco de criatividade e um pouco de bom senso para manter a qualidade da execução dos movimentos, eu repito isso que nem um mantra para os meus alunos quando eles estão dando aula para os pacientes com AVC. Não faça treino de força às custas dos movimentos compensatórios, porque isso vai trazer efeitos negativos no futuro. Vai trazer dor, vai trazer degeneração, vai trazer aprendizagem de movimentos não desejados. Então, não compensa. Então, encontre saídas em que você tente reduzir ao máximo possível. Não é eliminar, porque às vezes a gente não consegue eliminar todas as compensações. Tá bom? Sim, Ai, nós temos 4 minutos muito... e o Instagram Pois corta a é. gente, tá, Mari? Pois é, e ainda temos mais algumas perguntas, mas infelizmente o tempo é muito curto, né, para abordar E tudo a isso. Camila Mas eu fala acho, muito também. não, maravilhoso. Mas esse último assunto que você tocou foi um dos mais comentados, realmente. Ah, atividade de maior demanda podem reforçar padrões, Ô, gente, peraí, deixa eu falar aumentar de a padrão. compensação. Gente, para com essa palavra, esse termo que enferma na sua cabeça, que o paciente com AVC tem um padrão flexor no braço e É um padrão aquele extensor aqui, na é. perna. É mentira! Não é verdade. Isso é super antigo, gente. O paciente com AVC vai apresentar o padrão que ele apresentar, que é dele, que não é característico do AVC. Eu aposto que alguém aqui já encontrou paciente com AVC que tinha supinação de antebraço ao invés de ter pronação. Eu aposto que alguém encontrou paciente com AVC que tinha extensão das metacarpofalangianas ao invés de flexão. Eu aposto que alguém já teve paciente que encontrou mais espasticidade em isquiotibiais do que em quadríceps. Porque pode acontecer. Então, não existe um padrão, ok? O seu cuidado é prescreva os exercícios e acompanhe a execução para que eles aconteçam com a melhor qualidade possível. Esse é o seu objetivo. Você não quer aprendizagem de padrões de movimentos indesejáveis, compensatórios, porque isso gera tendinite, bursite, dor, aumenta as assimetrias. Então, você vai fazer isso do melhor jeito possível. Possível. Que não é o jeito que a pessoa se movia antes, porque provavelmente ela nunca mais vai se mover como ela se movia antes. Eu também já falei sobre isso no meu Instagram, tem destaque sobre isso. Quanto que a gente educa o paciente a entender a sua nova situação. Tem paciente assistindo aqui, o Averaldo é um Olha que paciente. legal. Que E graça. Camila, tem muita gente aqui pedindo uma live 2 para Ai, responder as gente, pelo amor de Deus, perguntas. eu não tenho condição de mais live 2. Mas eu acho que deu para responder a maior parte. Foi maravilhoso. Ai, foi super bom, eu adorei. Mas, gente, se Ótimo, eu for muito. fazer live 2 de todas as lives que eu fizer, eu vou ficar de segunda a domingo fazendo live Pois é, aqui. não, e é um assunto que rende muito mesmo, né? Tem muito assunto mesmo para se comentar, mas acho que já deu para elucidar muita coisa. Muito, muito obrigada, Camila. Foi maravilhoso ter você aqui com a gente e vai ser um prazer se no futuro a gente puder fazer em outros assuntos. Com Vai ser sempre certeza, mais com do que certeza. bem-vinda. Ah, um prazer enorme, Mariana. Vocês estão fazendo um ótimo trabalho no Instagram. Eu tenho acompanhado já faz um tempo. Fala de contraindicação, a Fê Camara. Ai, não dá Ai, tempo, eu tenho sim, menos de um temos muitas minuto, Fê. coisas. Não consigo. Eu abro uma caixinha de perguntas, prometo. Caixinha de Ótimo, perguntas nos meus stories e a gente continua falando sobre isso, tá bom? Obrigada pelo perfeito. convite. Obrigada pelas mais de Obrigada, 200 Camila. pessoas aqui hoje. Foi muito massa. E no Foi futuro a gente vai ter ótimo. mais oportunidades, tá bom? Combinado. Muito obrigada, Camila. Obrigada, Valeu. pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.